Fala, Mário, o que você gostaria? Uma discussão aqui, um tema. A justificativa da Marta para fazer o movimento é de uma aliança do Nunes com o Ricardo Nunes com o Bolsonaro, certo? Muito bem. Colocando que isso é correto, que isso de fato está acontecendo, eu fico me perguntando o seguinte: o Bruno, que era um sujeito muito equilibrado e que não era muito de colocar posições com políticas assim de lados muito claros, se tem uma coisa que ele disse com clareza é o afastamento do Bolsonaro. Como será que o PSDB está vendo essa aproximação do Nunes com o Bolsonaro? Quer dizer, se a Marta sai do governo por conta disso, será que o PSDB também pensa em sair do governo por conta disso? Como é que está aquela história do André Matarazzo, candidato? Ele iria sair pelo PSDB? Não sei. Aí tem que esfriou, né? Ele, né? Agora, sabe uma questão interessante? Tudo bem que municipal eles são diferentes. Mas quando você pega nível do Estado, todos os candidatos que não tomaram partido, exceto Rio Grande do Sul e Pernambuco, perderam as eleições. Todos. Então, na minha... E Pernambuco foi uma eleição bem atípica, porque teve a... Você está falando de governador. Governador. Do estadual. Quem não escolheu lado, ou Lula ou Bolsonaro, perdeu as eleições. Mas isso agora acho que tem das eleições presidenciais. Não, sim, foi a primeira coisa que eu coloquei. Tudo bem que foram eleições diferentes, foram regiões estaduais, no caso que teve a polarização, mas eu creio que essa polarização, se alcançar nível municipal, vai ter o mesmo efeito. Mas ela nunca alcançou. Se alcançar, vai ser uma surpresa. Nunca alcançou. Mas nunca tivemos essa polarização. E o que nós estamos sentindo no decorrer de 2023 e início de 2024 é que essa radicalização vem diminuindo. O Lula está caminhando, não sei se vai chegar lá, mas está caminhando um pouco mais na direção de uma hegemonia, ou quase isso, muito mais do que quando o Bolsonaro era presidente. Então eu não vejo razão nenhuma para que em 2024 eleições municipais a coisa aconteça diferente. Vamos lá, Paulinho, por favor. Só queria saber, inclusive, eu queria fazer uma afirmação e saber dos colegas se eles concordam. Acho que o grande perdedor desse discurso do Valdemar é o Bolsonaro, né? Claro. Acho que o bolsonarismo sai enfraquecido, o Bolsonaro sai enfraquecido com esse discurso do Valdemar. É o grande perdedor dessa entrevista aí, chama-se Jair Bolsonaro. Só não diria sai enfraquecido. Ele perde o quê? Mas eu não concordo, eu também não concordo. Ele perde porque o Valdemar elogia como competente. Ele falou competente, né? Que o Lula é competente. E perde pelas consequências do ato. Popular. Não pelo ato em si, pelas consequências do ato. Então, mas mais ou menos um pouco do que a gente já comentou aqui, delegado. Diz que ele tem muito prestígio, Lula. Que ele é popular. Que ele é popular. Ele faz uma comparação e cita os aspectos positivos. O conjunto de elogios, eu falei aqui meio misturado, mas o conjunto de elogios que ele faz é um conjunto de elogios que a militância do PT faz, gente. Não é um elogio, não é o elogio clássico, político. E vocês imaginam isso saindo da boca da Glaze, gente? Pelo amor de Deus. Vai me desculpar, Paulinho, eu não sou petista e acho que o Lula é um presidente popular. Prestígio, é algo que todo mundo... Então, e por que nós estamos... Não, gente, tem vários outros elogios ali. Não, peraí. O gesto foi muito forte. Um presidente de partido de oposição. Peraí. Não, vocês estão malucos. Mas pode achar, Mário Covas. Pode achar, mas não fala, né? É oposição neste momento. Mas sempre foi governo. Paulo, é oposição consciente, não inconsciente. E nem é muita oposição, porque metade da bancada do PL tem cargo no governo. Também não é tão oposição assim, né? Agora, essa questão de que o Bolsonaro perde, eu concordei com você, mas não pela fala do Valdemar. A fala do Valdemar é o retrato da perda que o Bolsonaro vem sofrendo lentamente ao longo do ano. E o Valdemar, na minha opinião, está dizendo: ele vai sangrar um pouco mais. Eu vou usar tudo o que puder dele. Ele inclusive fala: eu preciso convencer o Bolsonaro em andar mais em aviões executivos para render mais. Eu quero acrescentar mais dele. E daí vai largando ele. Mas é que houve um corte ali e não deu a continuidade. Os elogios dados ao Bolsonaro foram muito mais superlativos do que ao Lula. Aí ele diz que o Bolsonaro é de outro mundo, é um carisma surreal, ele é praticamente um mito humano, onde ele vai, ele arrasta multidões. Isso foi recortado. Então, assim, quando a gente
gente recorta contexto de falas, aparenta que ali naquela entrevista o único elogiado foi o Lula. E eu não vejo sentido em achar que oposições ou que partidos colidentes tenham que se gladiar, tem que ser algo da barbárie, né? Eu acho que ali foi recortado nitidamente, porque eu assisti toda a entrevista, todos os elogios dados ao Bolsonaro. Sangraria se houvesse somente elogios ao Lula e anulação completa da existência do delegada, não sangraria, ele está sangrando. Tá essa mesa inteira aqui concordando, Paulinho, com exceção. O Valdemar iniciou o trajeto. Ele apertou o botão. A política entende recado. Ele apertou o botão ali, e começou o trajeto. E aí o que eu vou só acrescentar... Vai cruzar o oceano agora. O Diogo comentou, você falou muito de que isso é consequência das questões que vêm acontecendo até aqui, só que esta fala também, eu concordo que é sobre o passado. Agora, isso também tem consequências práticas para o futuro de Bolsonaro e do bolsonarismo no PL, que era um pouco do que eu estava comentando com a senhora aqui. Não é só sobre a fala, é sobre as consequências da fala, é sobre como o mundo político... Como é que um bolsonarista hoje, que acredita muito em Bolsonaro, vai para a urna hoje sabendo que o presidente do partido faz elogios rasgados ao presidente que é... simbolicamente a maior oposição do Bolsonaro. Mas aí tem acho difícil. Mas tem um ponto, Paulo, que, sendo bem sincero, eu acho também que a gente está polemizando e superlativando uma fala. Aí eu vou colocar um ponto assim, talvez seja realmente um aceno. O pessoal fala que eu sou um pouco sonhador, né? Vivo em Nárnia. Não é. Talvez, na minha opinião, seja um aceno dos dois maiores partidos do Brasil. Falem, vamos parar com essa polarização idiota? Vamos realmente sentar na mesa e discutir um futuro plano de desenvolvimento Você não é um ingênuo, econômico. Por que não? Por que não? Você não é ingênuo. O povo tá cansado da polarização, Paulinho. Claro. Eu não aguento mais. Ué, mas você acabou de falar que a polarização vai se manter e você fala que as pessoas estão cansadas. Eu falei isso como diagnóstico que eu faço. Você decide. Não desejo meu. O diagnóstico que eu faço é que a polarização vai continuar nessas eleições. Escuta, mas eu tenho uma dúvida. Mas o meu desejo não é que tenha polarização.